Boa noite! Hoje falaremos sobre convenção coletiva. Na CLT, anterior à reforma trabalhista, as convenções coletivas ou dissídios coletivos, elas tinham o mesmo peso, entre aspas, que a lei. Portanto, dependendo da situação, prevalecia a lei ou prevalecia a convenção coletiva. Isso causava uma certa insegurança jurídica, pois dependia muito, na verdade, do que o juiz entenderia ou os desembargadores entenderiam sobre aquele determinado caso, levando assim uma situação onde era muito difícil estabelecer regras claras de como proceder entre funcionários e empregadores. Com a reforma trabalhista, foi acrescentado o artigo 611-A, que estabelece, entre outras coisas, que as convenções ou dissídios coletivos, acordos coletivos ou dissídios coletivos têm prevalência sobre a lei. Antes de eu continuar falando sobre isso, quero fazer um adendo a respeito da diferença entre acordos e dissídios coletivos. Os acordos coletivos são aqueles que ocorrem quando há consenso entre as entidades representativas dos empregados, os sindicatos, as centrais únicas e enfim, e as entidades representativas dos empregadores, por exemplo, uma FEBRABAN, no caso dos bancos e por aí vai. Quando há consenso entre as partes, há um acordo coletivo. Não havendo consenso entre as partes, as propostas, tanto de uma parte quanto de outra, são levadas à justiça. No caso nosso aqui do litoral norte de São Paulo, são levadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, cuja sede fica em Campinas e tem sua jurisdição sobre praticamente todo o estado de São Paulo, à exceção da Grande São Paulo e Baixada Santista. Então, dessa forma, quando há consenso, temos o acordo coletivo, e quando não há consenso e a justiça decide, há um dissídio coletivo. Bom, falando sobre isso, por que é importante? Porque as categorias, todas elas, têm um sindicato que as representa. O sindicato dos comerciários, o sindicato dos trabalhadores dos supermercados varejistas e atacadistas, sindicato dos oficiais registradores e por aí vai. Diversos sindicatos para diversas categorias. Essas convenções coletivas, hoje, com a inclusão do artigo 611-A, são elas que regem a relação entre empregadores e empregados. As convenções coletivas, portanto, têm prevalência sobre a lei. Portanto, se um determinado ponto, por exemplo, um valor de hora extra, que na lei determina um percentual sobre o valor da hora normal, a convenção coletiva aumenta esse percentual. Por exemplo, vale a convenção coletiva, certo? Espero que tenha sido claro. Agora, quando que a convenção coletiva não terá validade? Quando a convenção coletiva tratar sobre o que nós chamamos no direito de cláusulas pétreas da Constituição, como, por exemplo, 13º salário, salário família, seguro-desemprego ou outras coisas, como o FGTS. Mais um exemplo bom é o FGTS. Portanto, se não são cláusulas pétreas, aquelas definidas assim pela Constituição, que no caso da legislação trabalhista estão previstas no artigo 7º da Constituição e outros artigos esparsos, soltos dentro da Constituição, se não são essas cláusulas pétreas, basicamente as convenções coletivas podem tratar sobre qualquer outro assunto, como por exemplo o trabalho aos domingos, que está gerando polêmica e está sendo decidido pelo STF. Agora, existe um ponto que é importante a gente salientar. O termo é complicado, mas o entendimento dele é simples. É a chamada ultratividade dos acordos coletivos. Ultratividade é a permanência daquelas cláusulas após o vencimento daquele acordo. Então, vamos dar um exemplo que há uma convenção coletiva que a sua vigência vá do dia 1º de agosto de 2018 a 1º de agosto de 2019. Tecnicamente, no dia 2 de agosto, aquelas cláusulas do acordo já não têm mais validade. Porém, entendia-se que, até que houvesse uma nova, elas mantinham a validade para que não desamparasse os empregados. A CLT, com a reforma de 2017, ela foi muito clara nesse sentido, ou seja,
ela estabeleceu que é vedada a outra atividade, ou seja, venceu aquele acordo coletivo, ele não tem mais eficácia. Então, o que a gente vai utilizar é a própria legislação. Novamente, esse é um tema polêmico, pendente de decisão judicial e pode ser que haja novidades no decorrer do tempo. Continuaremos acompanhando, mas lembre-se sempre, quando vocês forem trabalhar essa questão das convenções coletivas com seus empregados, sempre mantenha contato direto com o contador e com o seu advogado de preferência. E, novamente, eu não canso de dizer isso em todos os meus vídeos, na dúvida, procure um advogado.